Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial nesse final de semana. Hoje eu vou falar a respeito das minhas previsões para o ano de 2023, o que eu acertei, o que eu errei, né, que foi a maioria, eu acho que a maioria das pessoas que tentaram prever como seriam as bilheterias de 2023 erraram feio, então vamos dar uma olhadinha em todas as minhas previsões dos filmes que já foram lançados. Então, vamos lá! E só explicando pra vocês, né, eu acompanho muito as bilheterias desde que o filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei bateu a marca de $1 bilhão, então no ano de 2003 eu já comecei a acompanhar, eu olhava toda semana, eu pesquisava muito a respeito, né, das bilheterias e todo ano praticamente eu tento fazer algumas previsões, aqui no canal mesmo eu já fiz isso algumas vezes, então vamos dar uma olhadinha, nos outros anos eu já tive resultados muito melhores do que nesse, mas vamos dar uma olhadinha começando pelo filme Magic Mike. Eu previ que o filme ia fazer $180 milhões, só que o filme acabou sendo um grande fracasso e trouxe somente $57 milhões. Então, né, eu não sei se a culpa foi minha ou se a culpa foi do filme, mas a minha previsão ficou bem diferente. Já o próximo filme é Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. O filme eu imaginei que fosse fazer mais do que o segundo, que fez acima dos $600 milhões, e o filme prometia ser muito melhor, prometia trazer o Kang como grande vilão, né? Então muitas pessoas estavam com a expectativa lá em cima para esse filme. Lembrando que quando eu fiz o meu vídeo de previsões, eu não pesquisei absolutamente nada, eu não olhei, né, o quanto os grandes sites aí estavam prevendo e assim por diante. Mas depois que eu fiz o vídeo, conforme, né, as bilheterias foram saindo, eu dei uma pesquisada e eu vi que muita gente realmente estava animado pro Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e eu previ $850 milhões, que, como eu disse, era um pouco a mais do que o segundo filme fez, só que o filme não fez metade disso, né, fez um pouco mais do que a metade, trazendo $476 milhões. Então, mais uma vez, né, o filme ficou bem aquém das minhas expectativas. Lembrando que esse é o ano dos fracassos, então nem os estúdios, nem muita gente previu, né, que isso fosse acontecer. A minha terceira previsão foi para o filme Creed 3, eu previ $210 milhões, que eu achei que seria uma previsão bem adequada, e o filme, para minha surpresa, acabou fazendo mais dinheiro, fez $275 milhões. Eu fiquei com um pouco de receio porque o filme não teria a presença do Sylvester Stallone, né? O personagem do Rock que estava presente nos outros filmes não está presente nesse, praticamente não é citado nesse filme Creed 3, então eu imaginei que isso fosse afetar as bilheterias, parece que não afetou, né? Nem a presença do Jonathan Majors, que estava sendo acusado e etc, afetou a performance do filme, que acabou fazendo mais do que os seus antecessores, batendo quase $300 milhões. Mas eu acho que essa previsão acabou ficando bem adequada. Aí o próximo é o filme Pânico 6, que é uma franquia que já está relativamente desgastada, né? O último filme foi bem sucedido. Eu falei que o filme faria $110 milhões e o filme acabou fazendo $168 milhões. Então, alguns chutes meus estão bem abaixo e alguns chutes estão acima. Então, mais uma vez, eu tive a expectativa. A gente vê que os filmes pequenos estão tendo performances melhores do que os grandes blockbusters. Vocês vão ver que isso acontece várias vezes no decorrer de 2023. E lembrando que eu vou fazer também um vídeo como esse para o segundo semestre, né? Porque a Barbie tá chegando, o Oppenheimer tá chegando, muitos outros grandes filmes estão chegando também até o final do ano. Missão Impossível, né, tá chegando. O próximo filme, talvez a minha previsão mais errada em termos percentuais, foi o filme Shazam 2. Eu já tinha uma expectativa pequena, se a gente comparar com a expectativa que os fãs da DC tinham para esse filme, né? A minha expectativa estava lá embaixo, com $438 milhões, e o filme ficou um pouquinho abaixo disso, com $133 milhões. Então, de 438 para 133, só que eu queria perguntar para vocês, né? Se te perguntassem no ano passado, com base no que o primeiro filme do Shazam fez, o que vocês acham que era mais provável? Que esse filme conseguisse aumentar um pouquinho e fazer 438 ou que ele fosse despencar e fazer 133? É muito comum que filmes de herói, na sua sequência,
façam muito mais dinheiro. Aconteceu com Homem de Ferro, aconteceu com Capitão América, aconteceu, né, com Guardiões da Galáxia, aconteceu com a grande maioria dos filmes. A gente vê um aumento entre um filme e outro. Não foi isso que aconteceu. Parece que a DC ela tá indo num sentido completamente contrário ao que a gente viu acontecendo com a Marvel. Depois, a minha previsão mais acertada foi a do John Wick 4. Eu diria que eu acertei em cheio. Eu coloquei 420 milhões de dólares e o filme fez 426 milhões de dólares. Então, digamos assim, né, um empate técnico, e eu acho que o filme vai continuar crescendo. Eu acho que John Wick 5 vai trazer mais dinheiro. Eu acho que a franquia pode vir a ter uma longevidade muito grande. Depende muito do Keanu Reeves, né? Se o Keanu Reeves não quiser mais trabalhar nessa franquia, ele já tem que tentar incluir um possível sucessor. Não que isso tenha funcionado em muitos outros filmes, mas de repente o John Wick pode se tornar um 007 ali que troca de ator. Eu acho que não funcionaria, né? Mas eu acho que eles têm que tentar, principalmente se o Keanu Reeves não quiser continuar na franquia, porque eu vejo muito potencial. Todo filme consegue fazer mais do que o seu antecessor. 426 milhões de dólares é um resultado sensacional para essa franquia do John Wick. E um filme que eu tenho certeza que em um momento de pré-pandemia, né, antes de tudo que aconteceu, eu acho que esse filme teria sido muito bem sucedido no mercado internacional. A minha previsão para Dungeons and Dragons era de 450 milhões de dólares, que novamente não é uma previsão absurda. Eu sei que muitos de vocês vão concordar. É muito fácil a gente ser o técnico da manhã seguinte, né, ficar julgando o que aconteceu no jogo, só que é muito difícil você julgar antecipadamente o que vai acontecer. Para mim, Dungeons and Dragons, com base no que Warcraft tinha feito, com base no que outros filmes desse gênero já conseguiram fazer, Senhor dos Anéis, por exemplo, eu imaginei que o filme fosse fazer na faixa de 450, só que o filme acabou ficando com menos da metade disso, com 208 milhões de dólares. Então foi uma previsão completamente errada, mas eu acho que seria adequada em um momento diferente. Eu acho que esse filme teria potencial para bater mais do que 500 milhões de dólares. E vamos falar agora do filme do Super Mario, o grande sucesso do ano. Lembrando que as bilheterias podem não estar cravadas, né? Porque muitos desses filmes que eu estou citando para vocês ainda estão nas salas de cinema, eles ainda estão em andamento. Então o filme do Super Mario, eu fiz uma previsão alta de 890 milhões de dólares. Eu sabia que esse filme ia conseguir uma bilheteria muito boa por causa do nome do Mario. Eu não esperava que o filme seria abraçado por tantos públicos diferentes, por tanta gente, né, digamos assim. E o filme acabou fazendo 1,34 bilhão de dólares, 1,340 na verdade, né, bilhão de dólares. Então o filme tá sendo o fenômeno, da mesma forma que o Top Gun Maverick foi o fenômeno do ano passado, esse filme do Super Mario tá sendo o fenômeno de 2023. Então eu esperava uma bilheteria altíssima para esse filme, só que não uma bilheteria tão alta como foi. Eu fico satisfeito em ver, né, que é uma propriedade que eu gosto, o Super Mario, então eu espero que os próximos filmes consigam manter esse porte. Depois, outra previsão que eu cheguei bem próximo foi o filme Evil Dead Rise, né, que é a morte do demônio, o ressurgimento, eu não me lembro qual que é o nome ali, o segundo nome. O filme eu previ que ia fazer 120 milhões, o filme acabou fazendo 146 milhões de dólares. Talvez os filmes de terror sejam os mais fáceis aí de prever, né, o que o filme vai fazer, porque é um público muito fiel, digamos assim, é muito fácil de você analisar, né, quanto que cada um dos filmes anteriores fez e quanto esse filme provavelmente vai fazer. Tudo depende, obviamente, da qualidade do filme. Se todo mundo tivesse ido no primeiro final de semana e falado que o filme era horrível, que o filme era ridículo, pode ser que o filme tivesse despencado e ficado ali na casa dos 70 milhões, mas existe uma previsibilidade um pouco maior nesses filmes que já são parte de uma franquia, principalmente de uma franquia de terror. E vocês vão perceber por aqui que eu tava bastante otimista com os filmes da Marvel, né? Eu falei que o Guardiões da Galáxia Volume 3 ia fazer 1,140 bilhão de dólares. Não foi o que aconteceu, o filme fez 841 milhões, que não é um resultado ruim, não foi o suficiente para bater o segundo filme, isso que eu imaginei que fosse acontecer, que é uma coisa que sempre aconteceu dentro do universo Marvel, né? Um filme conseguir bater a bilheteria do seu antecessor, só que a gente vê que o universo Marvel chegou no seu teto, né, com Vingadores Ultimato e veio caindo. Agora é comum a gente ver um filme fazendo menos. A gente viu com Thor, Amor e Trovão, a gente viu com Homem-Formiga e a Vespa Quantumania e a gente viu agora com Guardiões da Galáxia Volume 3. Então é uma tendência que a gente tá vendo, só que eu não sabia que era uma tendência ainda, porque quando eu fiz essas previsões eu não tinha visto ainda quanto o Homem-Formiga ia fazer, eu não tinha visto, né, esses sinais que Hollywood deu de que
os resultados não seriam tão positivos assim. Outro filme que eu achei que fosse fazer mais do que o seu antecessor foi o filme Velozes e Furiosos 10. E esse filme, eu acho que eu tô certo na minha previsão, porque o filme anterior foi lançado em um momento de pandemia e mesmo assim o filme 10 não conseguiu alcançar a bilheteria do nono filme. O filme tá com 702 milhões de dólares e a minha previsão é que ele bateria 1,1 bilhão, porque o filme 7 bateu 1 bilhão, o filme 8 bateu 1 bilhão, o filme Hobbs e Shaw teve uma bilheteria satisfatória, o filme 9 teve uma bilheteria bastante satisfatória, mesmo tendo sido lançado na pandemia. E eu achei que o próximo filme fosse dar uma retomada, né, nessa franquia. Não foi o que aconteceu. O filme 10 flopou, né, porque teve um orçamento de 340 milhões de dólares. Outra previsão, né, foi o filme da Pequena Sereia. Eu imaginei que o mercado internacional fosse abraçar um pouquinho mais o filme. O mercado norte-americano está bem adequado com a minha previsão de 910 milhões de dólares, porque o filme chegou a 300 milhões já no mercado norte-americano, então se fez 300 milhões nos Estados Unidos, deveria ter feito pelo menos 500, 600 milhões fora dos Estados Unidos, seguindo o que os outros filmes da Disney fizeram. Não foi isso que aconteceu por diversos motivos, né? O filme fez pouco dinheiro fora dos Estados Unidos e chega a somente 544 milhões de dólares. Então uma performance bem fraca e o filme é um flop por causa do orçamento de 250 milhões. Esse filme vai dar bastante prejuízo para a Disney. Obviamente os filmes da Disney têm muitas outras formas, né, de serem monetizados ali, mas nas salas de cinema esse filme foi um grande fracasso. O próximo filme é o Spider-Man Across the Spider-Verse, né, que é o segundo filme do Homem-Aranha do Miles Morales. Eu fiz uma previsão de 720 milhões de dólares, que ainda pode se concretizar, porque o filme do Homem-Aranha ainda está nas salas de cinema, ainda está trazendo um bom dinheiro. Não acho que vai chegar a 720, mas o valor real hoje está em 646, então não está tão distante assim. Eu imagino que pelo menos até uns 680 milhões esse filme vai chegar. Né, o filme está sendo um fenômeno. Eu esperava que isso fosse acontecer, porque o primeiro filme não fez nem 400 milhões. E esse filme fez o que eu imaginei que outros filmes pudessem fazer em um grau menor. Homem-Formiga, Vespa, Quantumania e Guardiões da Galáxia. Né, eu imaginei que a gente fosse ver um aumento. Não aconteceu nos dois primeiros, mas aconteceu nesse filme do Homem-Aranha. Outro filme que eu fiz uma previsão baixa, né, digamos assim, foi o filme Elementos. A minha previsão foi de 550 milhões, que é muito abaixo do resultado de vários outros filmes da Pixar, e mesmo assim não foi o suficiente. Como o Bob Iger disse, né, a franquia pode já estar bem desgastada porque eles lançaram os filmes anteriores no Disney Plus, né? Esse filme fez somente 259 até o momento, ainda está trazendo bastante dinheiro, pode chegar à marca dos 300 milhões, mas a minha previsão de 550 tá longe da realidade. Vocês vão ver que a grande tendência desse vídeo é que eu imaginei que as franquias fossem retomar a sua posição depois da pandemia. Mais uma vez não foi o que aconteceu. O novo filme do Transformers, eu fiz uma previsão de 780 milhões, que seria bem abaixo dos últimos filmes, né, da marca Transformers, com exceção do quinto. 2 filmes dos Transformers já bateram a marca de 1 bilhão de dólares, então eu realmente imaginava que esse filme tinha potencial para bater 780 milhões. Não foi o que aconteceu, o filme está com 409 milhões. E entrando na etapa final, né, os últimos filmes que foram lançados, a maioria desses filmes ainda tá na sala de cinema. O filme do Flash, que eu já tinha chutado baixo, eu chutei 790 milhões, mesmo que muitas pessoas estivessem falando que o filme bateria facilmente a marca de 1 bilhão, porque tinha o Batman do Michael Keaton, porque tinha possivelmente outros grandes personagens da DC. Não foi nem próximo do que aconteceu, né? O filme não chegou nem perto dos 790, muito menos de 1 bilhão, porque ele tá com cerca de um quarto disso, com 262 milhões, e já está praticamente no final da sua corrida, porque ele já está sendo lançado no mercado digital. Outro chute bastante errado, né, dos 2 maiores flops do ano, na minha opinião, o filme Indiana Jones, eu falei que faria 812 milhões, que é um pouco acima do que o filme de 2008 fez. Então eu imaginei, pô, com a inflação, com o preço dos ingressos, com tudo que tá rolando aí, eu acho que muitas pessoas vão querer assistir. Muitos fãs pediram, né, um novo filme do Indiana Jones durante anos. Aí o filme chegou e ao invés de fazer os 812 que eu tinha previsto, o filme tá hoje com 258 milhões. Pode até chegar à marca dos 300, mas ainda está muito distante da minha previsão. Então, pessoal, essas foram as principais previsões que eu tinha feito para o primeiro semestre de 2023. Eu gostaria de saber o que vocês acharam das minhas previsões.
e se as previsões de vocês são muito diferentes. Eu dei uma olhada nos comentários daquele vídeo que eu tinha feito anteriormente, muitas pessoas fizeram previsões ainda mais absurdas, né? E eu dei uma olhada inclusive no que especialistas falaram no ano passado, no ano retrasado a respeito desses filmes. Então muitos desses filmes ficaram bem abaixo das expectativas. Indiana Jones, A Pequena Sereia, né, o filme do Transformers. Se você pegar quase todos esses, o Flash principalmente, né? Se você pegar quase todos esses filmes, tinham previsões finais muito mais altas. Então eu errei praticamente todos, né? Uns 2 ou 3 filmes que eu acertei quase em cheio, mas a grande maioria eu errei bastante. Só que aquilo, né, é muito difícil de prever o que vai acontecer no decorrer do ano. Então, no segundo semestre, eu vou trazer mais um vídeo como esse para vocês e eu gostaria de saber o que vocês acharam das minhas previsões. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.